Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui um vídeo hoje sobre guerra e por que o ser humano está em constante guerra com tudo e todos, até mesmo consigo mesmo. Tudo bem? Peço que para você deixar o like, se inscrever no canal se você for novo por aqui, compartilhar o vídeo com algum amigo que gosta de filosofia, de uma reflexão diária, para que de fato aumentemos o engajamento desse canal e para que esse vídeo chegue em mais pessoas, para que elas possam refletir de fato sobre esse assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Guerra. O que seria a guerra? A guerra seria tudo aquilo que te tira do teu conforto. Não existe só a guerra física, mas existe também a guerra mental. A guerra de você desgostar do seu trabalho, a guerra de você deixar de estudar, a guerra de você contra a sua procrastinação. Tudo isso são guerras internas. E você, muitas vezes, se deixa perder para elas. Você perde na batalha contra a sua disciplina, você perde na batalha contra o seu foco, você perde na batalha contra a sua dieta, você está sempre perdendo. E o ser humano está em constante guerra. A questão é que por nós estarmos vivendo em tempos de paz, uma paz que na minha opinião é falsa, nós muitas vezes nos iludimos achando que porque, o mundo inteiro está em paz, o Ocidente está em paz, nada vai acontecer. A questão é a seguinte, meus amigos. O Ocidente estar em paz não muda em nada o fato de que está tendo uma guerra na Rússia e na Ucrânia. Não muda o fato de que está tendo uma guerra na faixa de Gaza. Não muda o fato de que o mundo está mais tenso do que nunca. O Ocidente estar calmo não quer dizer que temos paz. Entendam isso. Nós estamos vivendo nessa era de progressão tecnológica, de avanços, de a última guerra já ter passado, que seria a Guerra Fria. Nós não tivemos grandes batalhas para lutar e nós nos acostumamos com a ideia de que nós nunca mais teremos. Só que a questão é simples. O mundo está caminhando para uma guerra. E esses tempos de paz frágil que foram construídos nos deixaram moles. O ser humano está mal acostumado. Nós estamos vivendo em uma era onde temos tudo em abundância, mas toda essa abundância é sustentada por um sistema tão frágil que ele mal se mantém de pé sozinho. A verdade é que nossos bisavós, pessoas muito antes disso, todos os grandes cientistas sustentaram toda a base para a sociedade que existe agora. Mas hoje em dia não se ouve falar em grandes nomes, de pessoas que descobriram grandes coisas. Não se ouve falar, por exemplo, em grandes influências. Nós não temos mais pessoas de ambos os lados, nem do Ocidente nem do Oriente, pelo menos não em minha visão, que de fato tragam segurança em suas palavras. Nós não temos pessoas dispostas, nós não temos homens dispostos, muitas vezes, a morrer. Nós temos políticos que se vendem por dinheiro e que não têm ideais para ir até as últimas consequências. E isso é muito prejudicial por vários motivos. Nós vemos pessoas, nós estamos numa sociedade em constante guerra, mas as pessoas não estão preparadas para a guerra. Ao pensar sobre isso, por exemplo, me traz a seguinte questão. O ser humano saiu daquele âmbito de guerra? O ser humano saiu daquela sensação de estar em alerta pelo fato de que uma falsa paz foi criada. Nós nunca vimos homens tão fracos, nós nunca vimos mulheres tão feministas, nós nunca vimos crianças tão burras, nós nunca vimos pais
tão degenerados, relacionamentos quebrados, porque as pessoas se deixaram acreditar que o sistema por si só vai se manter. Mas quem garante isso? Quem garante que você amanhã vai ter energia na sua casa? Uma empresa de energia? O governo? Quantas vezes na história o governo sustentou de fato aquilo que ele prometeu? Você já parou para pensar sobre isso? Nós estamos em constante guerra contra nós mesmos e contra o mundo lá fora. Mas eu vejo muito poucas pessoas preocupadas com isso. Preocupadas com sua subsistência, preocupadas com sua disciplina, preocupadas com a sua dieta, preocupadas com ter um condicionamento físico que preste. Se faltar energia agora na sua cidade por 2 ou 3 dias, acabou. Todas as coisas na sua geladeira vão embora. Tudo aquilo que você tem como sagrado na sua vida, como a boa educação que você teve na escola, boa educação, estamos falando do Brasil, né? Muito provável que você, na verdade, não teve nenhuma boa educação. Tudo aquilo que foi construído vai de ralo abaixo. Nós damos muitas coisas como garantidas, mesmo nada disso tendo sido falado. Nós damos nossa segurança como garantia, como garantida, nós damos nosso amanhecer como garantia, tudo isso nós damos como garantido. E a vida está passando. A questão é, quanto tempo será que tudo isso vai durar? Nós vivemos em constante guerra a história inteira. Nós não completamos ainda nem 100 anos da nossa última grande guerra. E as pessoas acham, não, mas não haverá mais nada como aquilo. Você sabe disso? E a questão, outra questão. Quando mandarem você, porque eu acho muito provável que essa guerra vai acontecer, quando mandarem você pro fronte, o que você vai fazer? Porque a questão é que nós estamos tão acostumados com a ideia de que vai dar tudo certo, que quando nos deparamos com a realidade, ela é brutal. Ela é simplesmente esmagadora. A questão é que hoje em dia, se formos para uma guerra, nós vamos morrer em 5 minutos. Porque mesmo que você tenha treinamento de armas, mesmo que você seja um soldado exemplar, mesmo com tudo isso, existem tecnologias que simplesmente, hoje em dia, como eu falei, uma era de avanço, que são utilizadas agora para descobertas, para tudo, elas serão utilizadas para destruir o ser humano. Como infravermelho, que vai detectar sua temperatura, como visão de calor, como para, de fato, enxergar tudo aquilo ao redor, para diferenciar a plantação, como uma visão noturna. Tudo isso hoje em dia já existe. Existem drones que na velocidade do som, caças, metralhadoras, submetralhadoras, tudo isso, nenhuma guerra hoje em dia simplesmente seria destruidor. Nós estamos acostumados com épocas de paz e por isso as pessoas estão tão fracas, tão frágeis e tão indisciplinadas. Essa é a verdade. E nós não estamos preparados para caso todo esse sistema acabe. A verdade é simples. A maioria de nós, não tem alimento para um mês se acabar a energia, alimento que sobreviva sem energia, como enlatados, como conservas, como geleias. Nós não temos nada disso. A maioria das pessoas vivem em centros urbanos que, se acabar a energia, vai ser um caos em 30 horas. E fora toda a questão que eu falei no início do vídeo, que são as guerras internas. E tudo isso se entrelaça de maneira grandiosa. Porque o fato de estarmos vivendo em épocas de paz, como eu falei, nos deixou frágeis. Nunca se falou tanto em inclusão, mas as pessoas se odeiam.
Nunca se falou tanto na imigração de um país para o outro, mas as pessoas estão começando a se irritar com isso. Eu falo isso com propriedade, eu estou do outro lado do mundo, em Dublin, na Irlanda. Eu percebo claramente que já existe uma diferença entre aqueles que estão aqui, aqueles que nasceram aqui e aqueles que chegaram aqui. E eu não tô falando isso como, é preconceito, não me interessa tanto. Eu tô falando o que eu tô vendo. As pessoas estão de fato divididas. Elas estão em polos diferentes. E elas estão cada vez mais indo para os extremos. A questão é, a sociedade ela não se constrói dessa maneira. Ela se destrói. Isso gera insegurança política, isso gera insegurança das pessoas. Você não sabe se você vai atravessar a rua e você vai topar com uns 3, 4 adolescentes loucos ali que vão querer te descer a porrada. A questão é simples, o mundo está dividido. As pessoas estão cada vez mais indo para polos diferentes. A inclusão já se provou quebrada. Estamos vivendo agora o início de uma relação de se passamos tanto tempo na globalização, se passamos tanto tempo tentando incluir uns aos outros, se passamos tanto tempo tentando nos aceitar, se passamos tanto tempo querendo negar a história humana, a gente vai simplesmente destruir todas essas falsas estruturas e vamos pegar a raiz, digamos assim, de todas as bases antigas. Só que aí estão pegando extremismo, estão pegando violência, estão pegando a falta de um pensamento crítico. E as pessoas não estão reparando isso. Os tempos de paz ainda existem. Mas, quanto antes percebermos, talvez eles já tenham passado. Essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Me chamo Pedro. Se você gostou desse vídeo, deixe aí um comentário para engajamento do canal. E me diga aí o que você acha de todo esse tema aqui que eu abri para vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E até breve. Valeu!